Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, o professor vai deixar então gravada a correção das atividades que ficaram da última sexta-feira sobre as relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos começar pela letra A do exercício 2, vamos levar para a nossa lousa. Então o que nós temos de informação na letra A, pessoal? Na letra A, simplesmente nós temos quais os valores, né? Quais são as medidas que nós temos informação. Nós sabemos o que, ó? Nós sabemos que o valor do B é x, né? Nós sabemos que o valor do N é 3 e que o valor do A é quanto? É 12. Existe alguma relação que envolva essas três dimensões do meu triângulo? Existe, eu tenho essa relação aqui, ó, que b ao quadrado é igual a quem? Ao a vezes o n. Então, nesse caso, simplesmente nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter, ó, x ao quadrado igual a quem? Igual a 3 vezes 12. Portanto, ó, x ao quadrado vai acabar sendo quem, pessoal? Acaba sendo 36. X vai acabar sendo quem? Acaba sendo raiz quadrada de 36. Portanto, x vem a ser quem? X vem a ser 6. Beleza? Tranquilo? Eis, então, o valor do B, ou, na verdade, né, do X na letra A. Vamos lá pegar a letra B, então, gente. O que nós vamos ter na letra B? Ó? Na B, nós temos a mesma situação. Nós vamos extrair as informações e ver quais são as dimensões que são conhecidas e qual que está sendo procurado. Ó. Então, aqui na B, gente, o que nós vamos ter ali? Ó? Observando o nosso desenho. De acordo com as dimensões, lembra que eu estou seguindo as dimensões da apostila de vocês, certo? O C, ele acaba valendo quanto, gente? Ele acaba valendo 10. Nós temos o que mais? Nós temos que o M, ele acaba valendo 8. E nós vamos ter o quê? Nós temos o A medindo X. Existe alguma informação que envolva o C, o M e o A? Existe. Nós temos essa relação aqui, ó. C quadrado igual a A vezes o M. Portanto, minha gente, o que nós vamos ter? Ó? Nós acabamos tendo, então, 10 ao quadrado igual a quem? Igual a 8 vezes x. E 10 ao quadrado vai ser quanto? A gente vai acabar sendo 100. 100 é igual a 8x. Por sua vez, x vai acabar sendo quanto, gente? X acaba sendo o 100, né? Sobre o 8, que pode ser simplificado por 4, nós vamos acabar tendo quem? Nós temos, então, x medindo quanto? Medindo 25 meios, né? Ou, caso você queira chegar à resposta decimal, x vai acabar sendo quanto, gente? Acaba sendo 12,5. Beleza? Tranquilo? Então lembra, né, gente? É simplesmente nós conseguirmos identificar quais são as dimensões que nós temos e fazer as substituições nas fórmulas. Ó, o que nós vamos ter aqui, gente? Vamos pegar a letra C aqui. Então, na C, nós temos o seguinte, nós temos a seguinte relação. Vamos limpar a lousa aqui, tá? Nós vamos ter o quê, ó? Então tá, pessoal, eis a letra C. Então vamos ver quais são as informações que nós temos aqui, gente. Quais são as dimensões que o exercício está nos informando. Ele está dizendo o quê, ó? Que o M vale 8, certo? Por sua vez, o N acaba valendo quanto? O N acaba valendo 3. E nós temos quem mais, pessoal? Nós temos a medida do B que eu quero encontrar. No caso, o meu B vai valer x. Ah, Álvaro, mas eu só tenho o M e o N. Não tem problema, nós sabemos o quê? Que a medida do A, que é a hipotenusa, é quem? É M mais N. Nesse caso, nós temos o quê? Nós temos que o A vale quanto, gente? O A acaba valendo 11. Então, aqui eu posso aplicar qual relação, gente? Eu tenho a medida do A, eu tenho a medida do N,
E eu quero achar o b. Eu posso usar quem? B quadrado igual a quem, pessoal? A vezes n. Pronto. Então aqui nós simplesmente vamos ter o quê? Ó? X ao quadrado igual a quem? Ao A, que é 11, vezes quem? O n, que vale 3. Nesse caso, x ao quadrado vai valer quanto, gente? Vale 33. Ou seja, x vai valer quanto? X acaba valendo raiz quadrada de 33. Álvaro, posso deixar dentro da raiz? Pode, sem problema nenhum. Tudo certo, tá? Ele pode ficar dentro da raiz, sim. Ó, vamos pegar a letra D. O que nós temos na letra D, pessoal? Na letra D, nós vamos ter o seguinte, ó. Na D, nós temos, então, as medidas de quem? Nós temos a medida do A. O A vale quanto, gente? O A acaba valendo 13. Né? Nós temos a medida de quem? Nós temos a medida do C. O C vale quanto, gente? O C acaba valendo 12. E eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar a medida do M. O M vai valer quanto? O meu M vale X. Portanto, aplicando as minhas relações, quem que eu vou escolher? C quadrado é igual a quem? Ao A vezes o M. Nesse caso, eu acabo tendo o que então, pessoal? Eu acabo tendo, então, 12 ao quadrado igual a quem? Ao A, que é 13, vezes o M, que é X. 12 ao quadrado é 144, igual a 13x. X vai acabar sendo quem, pessoal? X acaba sendo, então, 144 sobre 13. Podemos deixar em fração? Podemos deixar em fração, sem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum, pode ficar assim em fração. Quem mais nós vamos ter, gente? Ó, agora, vamos dar uma olhadinha no exercício 3. O que diz no exercício 3? Ó? Ele vai dizer o seguinte: o projeto de construção do telhado de uma determinada casa segue a seguinte relação. A altura D relativa à base do telhado, partindo do topo, divide a parede em duas partes, que são proporcionais a 3 e a 5. Considerando as informações da figura que mostram uma visão frontal do telhado, qual que deve ser a altura desse telhado aqui, gente? Bom, vamos pensar com o professor o seguinte, ó. Vamos lá, vamos pegar todo o nosso exercício e vamos levar para lá. Nós podemos até usar, gente, uma outra relação aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver ele de modo mais simples. Vamos ler de novo o enunciado, ó. Tem um detalhezinho bem interessante. Ele está dizendo o que, gente? Ó, está dizendo que o projeto da construção do telhado de uma determinada casa segue a seguinte relação, ó. A altura B relativa à base do telhado divide em duas partes que são proporcionais a quem, gente? A 3 e a 5. Ou seja, o lado menor é 3, o lado maior é 5. Considerando as informações da figura, para uma visão frontal do telhado, indicado tal, qual deve ser a altura aproximada do telhado? Bom, vamos lá. Eu vou levar todo mundo lá para a lousa para ficar mais simples a nossa compreensão. O que nós vamos ter aqui, gente? Olha só, esse exercício ele é bem importante. Nós temos que tomar bastante cuidado aqui, porque a gente não pode partir direto das relações métricas. Nós vamos ter que analisar uma outra coisinha. Ó. O que acontece? Ele tá partindo essa parede aqui em duas partes que são proporcionais a quem? A 3 e a 5. Ou seja, o que acontece, pessoal? Esse x menos 10 é uma medida que é proporcional a quanto, gente? Que é proporcional a 5. E esse 3, esse x, ele vai ser o quê? Ele é algo proporcional a quanto, gente? Proporcional a 3, conforme está mostrando a nossa relação aqui, ó. Conforme está mostrando a nossa relação aqui.
Agora, o que acontece? Eu quero saber a medida da altura. Então, vamos lá. Nós vamos ter o seguinte, gente. Vamos achar, então, quais são essas proporções, quais são essas dimensões. O que nós vamos ter, então? Que x está para 10 menos x, assim como 3 está para quanto? 3 está para 5. Multiplicando cruzado, nós vamos ter o quê, pessoal? 3x igual a quem? Opa, desculpa. A 3 que multiplica x menos 10, ou 10 menos x, opa, 10 menos x igual a quem? Igual a 5x. Aplicando a distributiva, pessoal. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 30 menos 3x igual a quanto, gente? Igual a 5x. Ou seja, 30 é igual a 8x. O que vai acontecer? 8 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser quem? Vai ser 30 oitavos. E 30 oitavos é quanto, gente? 30 dividido por 8 vai dar... 30 dividido por 8 vai dar 3,75. Beleza. Se aqui vale... Se x vale 3,75, pessoal, significa o quê? Olhando para o nosso triângulo, quais são as informações que nós temos agora? Nós temos que o A ele vale 10, certo? O N ele acaba valendo quanto? Ele acaba valendo, então, 3,75. O que mais que nós sabemos, gente? Nós sabemos o seguinte, que o M ele vai valer quanto? O M ele vai valer, então, 6,25. E o que eu quero encontrar, gente? Eu quero encontrar o D. O D, ele está no lugar de quem? O D, ele está no lugar do H. E é ele que eu preciso identificar, gente. Olha só. O que mais que a gente sabe? Tem alguma relação que envolva essas informações aqui? Tem. Essa daqui, h quadrado é igual a quem, gente? Igual a m vezes n. Nesse caso, eu vou ter o quê? D quadrado igual a 3,75 vezes 6,25. Ou seja, D quadrado vai dar quanto, gente? Nós vamos ter o seguinte, a gente efetua a multiplicação. 3,75 vezes 6,25, que vai dar quanto, gente? Isso aqui vai dar 23,4375. Portanto, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar a raiz quadrada dessa coisa. 23,4375. Até porque o exercício está falando em quê, gente? O exercício simplesmente está falando em altura aproximada desse telhado. E se nós tirarmos a raiz quadrada, pessoal, nós vamos acabar tendo quem? Nós temos aproximadamente 4,84 metros de altura. Tá bom? Então é um exercício que ele pede de você uma interpretação um tantinho maior. Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de analisar as informações que ele te traz. Beleza? Tranquilo? Vamos lá dar uma olhadinha no 4, então. O que diz no 4, gente? No 4, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a distância D. As cidades A, B e C estão localizadas de tal forma que representam os vértices de um triângulo retângulo. Além disso, 3 estradas retilíneas unem as cidades duas a duas, representadas por AB, AC e BC. Beleza. Conforme indicado no esquema, beleza. Pretende-se construir uma nova rodovia retilínea partindo de B, partindo da cidade B, perpendicularmente à rodovia que une as cidades A e C. Qual é o comprimento dessa nova rodovia? Então, vamos lá. Vamos só pegar aqui certinho a 4 e vamos levar para a lousa. Vamos trazer para cá. Vamos limpar aqui. E vamos encontrar, então,
as informações que nos foram dadas. Ó, o que a gente sabe aqui, pessoal? O que eu posso encontrar de informação aqui? Primeiro de tudo, eu quero achar o D. O D está no lugar de quem? Bom, o D está no lugar do H. Quais são as informações que eu tenho, pessoal? Eu tenho que o A vale 50, o B vale 30 e o C vale quanto, gente? E o C vale 40. Tem alguma relação que envolva a altura e envolva esses valores aqui? Tem. Eu tenho essa daqui, ó. BC é igual a quem? A vezes H. Pronto. Eis a relação métrica que eu necessitava. Ou seja, vou ter quem? Ó, BC 30 vezes 40 é igual a quem, gente? H, que é o 50. Desculpa, o A, que é 50 vezes o H. 30 vezes 40 vai dar quanto? A gente vai dar 1.200. Igual a quanto? A 50H. Portanto, o que a gente faz agora? 50 está multiplicando, passa dividindo. H vai ser quem? Vai ser, então, 1.200 dividido por quanto? Dividido por 50. Ou seja, H vai acabar tendo quanto? Acaba tendo 24 quilômetros. Qual é, então, a minha distância D? A minha distância D é de 24 quilômetros. Beleza? Tranquilo? Então, vamos dar uma olhadinha no próximo. Quem é o próximo exercício, gente? Olha só. Exercício 5. O exercício 5, mesma coisa. Ele está pedindo informações. Ele está te dando alguns triângulos para que você encontre as medidas desconhecidas. Então, vamos lá. Vamos pegar a letra A aqui. Trazendo aqui para a lousa, vamos limpar o 4 e vamos fazer a letra A da 5. Então, ó, na 5, o que nós temos aqui, pessoal? Nós vamos anotar as informações que nós temos. Primeiro de tudo, ó, eu sei o quê? Olhando com base no desenho inicial, nós vamos acabar tendo o quê? Que o H vale quanto, gente? O H vale 6. Nesse caso, o M vale quanto? O M vale X e o N vale quanto? O N vale 5. Beleza? Qual é a relação métrica que eu vou usar, pessoal? Eu posso usar essa aqui, ó. H quadrado é igual a quem? A M vezes N. Eis a relação que eu vou aplicar. Nesse caso, 6 ao quadrado é igual a M, que é X, vezes quanto? Vezes 5. Nesse caso, 6 ao quadrado é 36, igual a 5x. Portanto, x vai ser quem, pessoal? X acaba sendo, acaba sendo 36 quintos. X acaba sendo, então, 36 quintos. Posso deixar em fração, sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Quem mais que nós temos, pessoal? Vamos pegar a letra B. Na letra B, nós vamos ter o que, gente? Eu simplesmente, não, essa aqui é a B, essa aqui é a C. Ah, aqui está a B. Então, vamos lá. Ó. Na B, nós vamos ter o seguinte. Ui, acabei sujando mais ainda. Pronto. Então, ó, na B, nós temos quais informações, pessoal? Novamente, ó, nós vamos ter quem? A altura. Quem vai ser a minha altura aqui, então, gente? A altura é o 12. Eu sei que o M vale 3x. Consequentemente, nesse caso, o N vale x. Novamente, eu vou usar quem? H quadrado é igual a quem? A M vezes N. Ou seja, o que nós vamos ter? 12 ao quadrado é igual a quem, pessoal? É igual a 3x vezes 3. Beleza. O que nós vamos fazer, então? 12 ao quadrado é quanto, gente? Acaba sendo 144. Portanto, nós vamos ter o quê? Aqui, vamos só arrumar que é x. Então, nós vamos ter o quê? Ó? 144 igual a quem, gente? Igual a 3x ao quadrado. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. X vai acabar sendo quem, pessoal? X ao quadrado é igual a 144 dividido por 3. X ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 44.
8. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso tirar a raiz quadrada desse 48. X vai ser quem, então? Raiz do 48. Álvaro, o que eu faço? Vai lá e fatora, ó. Isso aqui dá para fatorar por quanto, gente? Dá para fatorar por 2. Vai dar 24. Por 2 vai dar 12. Por 2, que vai dar 6. Por 2, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Reunindo em quadrados, né? Lembra, ó, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. X vai acabar sendo quem? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Expoente igual a índice, sai da raiz. X vai ser quem? 2 vezes 2, raiz de 3. 2 vezes 2 vai dar 4. X acaba sendo quem? 4 raiz de 3. Beleza? Tranquilo? Então, não esquece, gente. Isso acontece bastante. Tá bom? Vamos lá, ó. Letra C. Na C, nós simplesmente vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, né? Não esquece que o Teorema de Pitágoras é a primeira relação métrica que a gente vê e é a mais utilizada de todas, ó. Então, nós vamos ter o que, gente? Nós vamos ter, então, né, x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 mais 36. 16 mais 36 é 52. X vai ser quem? 52. Portanto, x vai ser o quê, pessoal? Raiz quadrada de 52. Vamos fatorar ele, ó. 52. Dá para dividir por quanto, gente? Dá para dividir por 2, que vai dar 26. Dá para dividir por 2, que vai dar 13. Só que 13 é primo, então só dá por ele mesmo. Nesse caso, eu vou ter o que, então? Raiz de 2 ao quadrado vezes 13. Expoente igual ao índice, sai da raiz. X acaba sendo quem? Acaba sendo 2 raiz quadrada de 13. Beleza? Eis a medida de x na letra C. Vamos para D, ó. Na D, nós temos o seguinte. Vamos lá, ó. Na D, nós vamos ter a seguinte relação. Opa, o que eu fiz? Fiz coisas. O que o professor fez? Coisas. Vamos voltar lá. Opa, voltando. Então, vamos limpar aqui. Vamos lá, pessoal. Qual é a relação que nós vamos usar? Nota que eu tenho ABCD, ABC, e eu tenho a medida da altura. Ou seja, eu vou acabar usando qual relação? Ó? Eu vou acabar tendo quem? BC igual a A vezes H. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Ó? O A mede 8, vezes a medida do H, que é x, igual a quem, pessoal? Ao B, que mede 6, vezes o C, que mede 2 raiz de 7. Então, nesse caso, 8x é igual a 2 vezes 6, 12. A 12 raiz de 7. 8 está multiplicando, vai passar dividindo. X vai ser o quê? 12 raiz de 7 dividido por 8. Dá para simplificar isso aqui por quanto, gente? Eu posso simplificar por 4. Simplificando por 4, nós vamos ter o quê? X igual a 3 raiz de 7 sobre quanto? Sobre 2. Eis a medida, então, de x nessa relação aqui. Beleza? Tranquilo? Continuando, ó. Na letra E. O que nós vamos ter na letra E, pessoal? Na E, nós temos a mesma situação, a mesma relação, ó. Então, como é que vai ficar essa coisa? Opa, vamos limpar aqui. Na E,
nós temos novamente, ó, eu quero achar quem? Quero achar o H. Vou me utilizar de quem, gente? De BC igual a H. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter quem, ó? Nós vamos ter, então, 3x igual a 2 raiz de 5. Nesse caso, 3 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser quem? 2 raiz de 5 sobre 3. Pronto, nesse caso, se torna mais curto a nossa resolução. Apenas fazer a substituição. Vamos dar uma olhadinha, então, na letra F. Letra F, mesma situação. O que nós temos que cuidar na letra F, pessoal? A presença das raízes. Somente isso. Tá? Então, ó, como é que vai ficar isso? Opa! Aí. Então, ó, na F, mesma fórmula, gente. Então, nós vamos ter quem, ó? Nós vamos ter o A vezes H, né? Ou seja, o 7 raiz de 10 vezes x é igual a quem? Ao b vezes c. Ao 20 vezes o 3 raiz de 10. Qual é a parte boa se é que tem alguma, pessoal? Eu posso já simplificar as raízes. Eu vou ter o que então? 7x igual a 60. X vai ser quanto então? X acaba sendo 60 sobre 7. Pronto, fechou. Tranquilo? Então, continuando, ó. Quem mais nós vamos ter? Pegando a letra G, pessoal. O que nós vamos ter na letra G? Então, pegando aqui, na letra G, eu tenho que usar uma outra relação, também que envolve a altura, né? Nota que nesse caso, pessoal, nós temos um triângulo onde o M e o N são iguais. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo em que o M e o N têm a mesma medida, né? Eles são iguais, significa o quê, pessoal? Significa que é um triângulo isósceles. E nesse caso, nós vamos ter o quê? Ó? H quadrado igual a M vezes N. Ou seja, 2x ao quadrado igual a quanto? A 8 vezes 8. Ou seja, 4x ao quadrado vai ser igual a quem, gente? É igual a 64. Beleza? Tranquilo? O que nós vamos fazer então? Ó? Nós vamos passar o 4 dividindo. X ao quadrado vai ser quem? 64 dividido por 4. Portanto, x ao quadrado vai valer quanto? Acaba valendo 16. X vai ser quem, então? Raiz quadrada de 16, que vai dar quanto? Vai dar 4. Eis a medida, então, do x. Nesse caso, h vai ser quanto, gente? O h seria 8. Beleza? Tranquilo? É até um triângulo bem bonitinho, que a altura bate com a metade da base do triângulo, ok? E, por último, mas não menos importante, nós vamos ter quem aqui, pessoal? Nós vamos ter a letra H. O que nós temos na H, gente? Vamos lá. Ó. Na H, nós teremos o seguinte, ó, mesma relação. H quadrado igual a quem? A m vezes n. Ou seja, raiz de 6 ao quadrado é igual a 2 vezes x. Raiz de 6 ao quadrado é 6. 6 é igual a 2x. X vai ser quem, gente? 6 sobre 2. Portanto, x vai ser quanto? X acaba valendo 3. Beleza? Tranquilo? Então, assim, gente, lembra que essas relações métricas, elas simplesmente pedem de você uma compreensão, uma análise das informações que o teu triângulo já te informa, já te traz, né? Aquilo que ele já te deu pronto e que ele quer saber. Então, vamos lá, ó, bem bonitinho, exercício 6, ó. Vamos levar ele lá para nossa lousa. Opa! Vou pegar ele aqui todinho, pronto. E vamos trazer ele para cá.
Portanto, gente, o que nós vamos ter? Está dizendo o seguinte, a figura seguinte mostra o projeto de um jardim no formato de um triângulo retângulo ABC. Será construída uma calçada no segmento DC de tal maneira que ela seja perpendicular à hipotenusa B do triângulo. Nesse caso, AD vai ter 4 metros e BD vai ter 9 metros. Qual é o comprimento da calçada? Nota, gente, quais são as informações que o nosso exercício nos trouxe? Ele diz o quê? Que o H vale X, que o M vale 9 e que o N vale quanto, gente? Que o N vale 4. Qual é a relação que eu posso usar? Essa aqui, ó. H quadrado é igual a quem, gente? É igual a M vezes N. Ou seja, nesse caso, o que nós vamos ter? X ao quadrado é igual a 4 vezes 9, ou 9 vezes 4, tanto faz. X ao quadrado vai ser quem? Acaba sendo 36. X vai ser o que então? Vai ser raiz quadrada de 36. Portanto, x vale quanto, gente? X acaba valendo 9. Ou seja, quantos metros que vai ter a minha calçada? Ela acaba tendo, então, 9 metros. Beleza? Tranquilo. E agora nós vamos para onde, gente? Página 384. Vamos fazer o que, pessoal? Vamos pegar o exercício número 1. Vamos levar lá para a lousa. Vamos dar uma analisada ele lá na lousa bem certinho. Então, trazendo ele para cá. O que nós teremos? Opa! Vamos só arrumar aqui primeiro. Opa, deu um probleminha. Pronto! Cá está o exercício 1. O exercício 1, pessoal, ele propõe o quê? Ele propõe a utilização da calculadora para que as coisas talvez andem um tanto mais rápidas. Né? O que vai acontecer? Aqui, esse segmento AB, nós vamos dizer que ele mede quanto? Que ele mede 0,9 metros. Nós vamos dar todas as nossas medidas em metros. O que o exercício está dizendo? A figura a seguir mostra o início de um projeto de estrutura de um telhado. Cada segmento de reta representa um tubo de aço e, além desses, outros segmentos ainda serão inseridos para reforçar a estrutura. Então, o que está pedindo? Está pedindo para achar na letra A quem? O comprimento de B a C, ou seja, daqui até aqui. Beleza. Isso aqui, pessoal, nós vamos chamar de X. E depois está pedindo quem? Está pedindo o comprimento de AD. Então, nós vamos chamar de Y. Se nós analisarmos, pessoal, o X está no lugar de quem? Ele está no lugar do A. Então, basta que eu aplique o teorema de Pitágoras. Vai ficar mais simples. E o H está no lugar de quem, pessoal? Está no lugar do Y. Então, basta que nós consigamos aplicar outra relação para chegar nessa altura, nesse Y. Mas primeiro vamos nos preocupar com quem? Vamos nos preocupar com a letra A. Então, nós vamos acabar tendo quem? X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado vai ser quem, pessoal? Vai ser 9 mais quem? Mais 0,81. Portanto, x ao quadrado vai ser quem, pessoal? Vai ser 9,81. E eu tenho que fazer o quê? Achar essa raiz quadrada. A raiz quadrada de 9,81. E tomem cuidado se você, na hora de resolver esse tipo de exercício, pessoal, porque as coisas enganam. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, então, que x é aproximadamente 3,13 metros. Esse é o valor do x. Beleza, show. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar achar quem? Eu tenho que tentar achar esse y. Como é que eu vou achar esse bendito desse y? Bom, o y está no lugar do h. Nós temos quais as informações? Eu tenho que o x que está no lugar do a vale 13,3, aliás, 3,13.
eu posso usar qual relação métrica aqui, pessoal? Eu posso dizer que eu tenho BC igual a A vezes H. Então, nós vamos acabar tendo quem, gente? BC 0,9 vezes 3 igual a quem? A 3,13 vezes H. Beleza? Ou seja, nós vamos acabar tendo quem, pessoal? Nós vamos ter 2,7 igual a 3,13 H. H vai ser quem? H vai ser 3,13 dividido por 2,7. Portanto, 3,13 dividido por 2. Aliás, ao contrário. O professor botou errado aqui. Vamos arrumar, porque senão vai dar coisa errada. H é quem? É o 2,7 dividido pelo 3,13. Sim, H é pequeno. H é tem que ser muito menor do que o X. Então, 2,7 dividido por 3,13. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar aproximadamente 0,86 metros. Eis, então, a medida aproximada do H e, consequentemente, a medida aproximada do Y. Beleza? Tranquilo? Vamos lá dar uma olhadinha, então, no exercício número 3, que era o último exercício que nós tínhamos para hoje. Então, vamos lá. Ó. O que está dizendo no exercício 3? Está pedindo a medida de x. Então, vamos lá. Vamos achar a medida de x. Então tá, pessoal. O que fica mais fácil de nós resolvermos aqui? Né? Eu posso descobrir qual é a medida do A, certo? Posso descobrir qual a medida do A para aplicar essa relação aqui, ó. AH igual a quem? AB vezes C. Portanto, ó, A quadrado vai ser quem? Vai ser 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. A ao quadrado vai ser quem, pessoal? Vai ser 400 mais 1.600. Ou seja, A ao quadrado vai ser quanto, gente? Vai acabar sendo, então, 2.000. O que eu faço? Eu preciso tirar a raiz quadrada dessa coisa. A vai ser quem? Raiz quadrada do 2.000. E como é que eu posso tirar essa raiz, gente? Eu posso lembrar do seguinte, ó, que o A ele acaba sendo quem? Ele é 100 vezes 4 vezes 5. Certo? Nota, 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 2.000. Portanto, o A vai valer quanto, gente? Vai valer 10 vezes 2, mantenho 5 na raiz. Nesse caso, A vale quanto, gente? A vale 20 raiz de 5. Fechou. Então, nós vamos ter o quê? Ó? 20 raiz de 5 vezes x igual a quem? A 20 vezes 40. Olha que coisinha fofa. Qual é a parte boa, se é que tem alguma? Os dois 20 eu posso simplificar. Vai acabar sobrando quem? Raiz de 5x igual a 40. Raiz de 5 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser quem? 40 sobre raiz de 5. Então, racionalizando, nós vamos ter o quê? Raiz de 5. Raiz de 5. X vai ser quem? Vai ser 40 raiz de 5 sobre 5. E 40 dividido por 5, gente, vai dar quanto? Vai dar 8. Portanto, x vale quanto? X acaba valendo 8 raiz de 5. Meus queridos, olha só. Amanhã, que é terça, nós começamos a última parte da apostila de vocês. Ou seja, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre trigonometria no triângulo retângulo. Beleza? Tranquilo? Então, fiquem bem e até amanhã. Tchau, tchau.